Agora sim, apareci aqui. Boa noite. Boa Tá tudo noite, bem? tudo bem? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Aí, beleza. E aí, que bonita que você tá. Uai, a vida vai aparecer assim, tem que cuidar um Mas pouquinho. bonita você já é, né, Jéssica? Ah, obrigada. Agradeço. Ô, Jéssica, eu vou me apresentar e passo a palavra para você se apresentar, tá bom? Combinado. Pessoal, boa noite. Eu sou a Graziela Fernandes, lá de Minas Gerais, Nova Lima. E atualmente eu estou aqui em Brasília. E eu sou a criadora desse projeto, Mulheres Reais, em que a gente convida mulheres para vir conversar conosco, trocar experiências, contar, né, suas vivências e para que a gente aprenda, a gente conheça as histórias, as vivências dessas mulheres. Hoje a gente trouxe a Jéssica e ela vai se apresentar. É, muito boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, para quem está vendo a gravação também. Meu nome é Jéssica Paixão, eu sou analista corporal certificada pelo Corpo Explica. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a importância de respeitar o seu modo de funcionar, respeitar o seu jeito de funcionar. Porque muitas vezes, em vários momentos da nossa vida, em várias situações, a gente acaba não funcionando da forma que a gente realmente é. A gente fica tentando se encaixar em padrões, em caixinhas, e isso realmente não é legal, né? Tanto para nossa mente quanto para o nosso corpo. Então, agradeço muito a Grazi pelo convite, fiquei muito honrada. A Grazi é uma pessoa que eu gosto muito. Então, estou acompanhando de perto esse projeto aí das mulheres reais. Tá lindo de se ver e eu fico muito honrada de ter recebido esse convite. Que joia, Jéssica! Mas deixa eu te contar então como é que foi isso. Eu vou contar Me para as pessoas conta. como que eu te conheço, né? Que você trabalha na Câmara de Nova Lima, na Câmara de Vereadores, e eu te Sim. conheci lá. E agora, assim, eu nunca te falei isso, mas eu sempre te achei uma profissional super séria, super Ah, comprometida, super obrigada. responsável. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, Jéssica, é porque, como servidor público, a gente tem que ter um dever com o recurso público, né? E eu lembro, Sim. assim, de você sempre muito empenhada com todos os recursos, né? Sejam eles financeiros, de tempo, de dedicação. Então, você realmente saltava aos olhos, assim, pela sua dedicação, pela sua entrega. Então, é uma oportunidade de eu te falar isso. E Ah, eu te admiro há obrigada. um tempo. E Obrigada. Fico aí, muito feliz. nessa de eu te admirar, um dia eu vejo suas redes sociais, eu falo, "Ai, a Jéssica, analista corporal, o que é É. isso? Conta pra gente, Jéssica, como é que surgiu essa vontade, como que você começou com isso? Então, Porque, só fazer um parênteses, porque muitas vezes as pessoas até pensam que a pessoa, a profissional, a mulher, ela vai para uma área assim, fora do tradicional, por falta de opção, ou por ser a luz do fim do túnel. Você não, você está uhum. muito bem empregada, estabilizada, e aí, de repente, eu vejo essa novidade. Então, conta pra gente. Então, na verdade, essa questão da análise corporal, ela meio que apareceu na minha vida, né? Eu passei por uma situação muito difícil, que foi quando a minha mãe, ela faleceu. Então, eu já vou explicar um pouquinho dos traços daqui a pouco, mas eu tenho muito do traço oral. E perder esse colo, esse carinho, esse aconchego que a gente tem, né? Quem é muito oral tem, e eu tinha muito isso com a minha mãe, me fez a minha vida virar de ponta cabeça. Então, eu comecei a ter muitos conflitos internos. E aí apareceu, né? O Corpo Explica para mim um anúncio no Instagram e assim, casou com tudo que eu estava sentindo, aquela questão das pessoas carentes, das pessoas que sentem muito, e casou muito com o momento que eu estava passando. E aí eu comecei a seguir, participei de workshop, vi tudo isso e falei assim, eu vou fazer a análise corporal. E antes o Corpo Explica, eles não vendiam a análise corporal, eles vendiam a formação. E eu falei assim, eu vou pagar a formação porque eu quero, de uma vez por todas, entender como eu funciono. Comecei a fazer a formação, mas foi tudo muito para mim. E depois, quando eu comecei a ver os movimentos acontecendo dentro de mim, internamente na minha cabeça, coisas começaram a mudar na minha vida a partir desse conhecimento.
E como eu já estava fazendo a formação, eu falei, caramba, vou me formar nisso aqui. E aí foi quando eu fui, entrei com tudo, entrei de cabeça para realmente me tornar analista corporal. Embora eu já tenha, né, um emprego fixo na Câmara, eu sou concursada, mas a análise corporal realmente é minha paixão, porque não somente por tudo que eu proporciono para as pessoas que eu atendo, mas é porque mudou a minha vida também. Então, é surreal para mim. Então, explica pra gente o que que é a análise corporal. Então, a análise corporal é assim, basicamente, existem 5 traços de caráter, né? Esses 5 traços, eles foram formados desde a gestação até aproximadamente os 5, 6 anos de idade. Esses traços, eles deram formatos específicos para o nosso corpo. E eles vieram como? Passamos por situações, desde a gestação, né, até os 5, 6 anos. Essas situações geraram alguns traumas. Esses traumas geraram algumas dores básicas existenciais que ficaram registradas na nossa mente. E, consequentemente, deu formatos específicos para o nosso corpo. Então, o que eu faço enquanto analista corporal? Eu olho o formato do corpo da pessoa e, a partir do formato do corpo, eu consigo identificar como a mente daquela pessoa funciona. Porque todos os problemas que a gente passa na nossa vida, todos os conflitos internos, externos, conflitos de relacionamento pessoal, profissional, todos eles estão ligados a essas 5 dores que são dores básicas. Então, quais são essas 5 dores? A dor da rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Então, todos nós vamos ter um pouquinho dessas dores, né? Porque todos nós passamos pelas etapas. O que vai diferenciar? Até os 5 anos de idade, a gente pode passar por todas essas dores? A gente passa por essas dores. Todos nós temos essas dores registradas. E o que vai diferenciar de cada pessoa? Quantos por cento de cada dor a pessoa vai ter? Tem gente que passou por uma situação que deu uma percepção para a criança quando ela tinha 2 anos de idade, por exemplo, igual eu citei aqui na fase do oral, que é a fase da amamentação, que é a dor do abandono. A criança se sentiu muito abandonada naquela fase, foi muito frequente. Então, hoje, adulto, essa dor ainda acompanha a gente durante a vida toda. Então, o que eu faço? Eu consigo medir de forma bem determinada, através de percentuais, quantos por cento de cada dor a pessoa vai ter. E é isso que vai definir como a mente dela funciona. Olha só, você está falando isso aí, a minha cabeça já está voando aqui, viajando. Isso tem relação com o que a gente chama convencionalmente de crença limitante? Tem a ver ou nada a ver? Então, não. Essas crenças, normalmente as crenças limitantes, elas vieram depois, determinando que você não pode isso, você não pode aquilo. Esses traços, eles foram registrados na cabeça da pessoa, no corpo, na mente, e é assim que funciona. Então, por exemplo, igual eu citei agora, uma pessoa que tem muito do traço de caráter oral, a dor básica dela vai ser a dor do abandono. Então, muitas vezes na vida, acaba suportando muitas coisas de muitas pessoas pelo medo de ficar sozinha, pelo medo de ser abandonada. Então, por mais que a pessoa não perceba, essa questão acaba travando a vida dela. Então, existem formas e atividades mesmo que essa pessoa pode fazer, que eu identifico na análise, para diminuir a parte ruim de ser uma pessoa que tem muito do traço oral, entende? Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente é leiga, tá? Sou leiga no assunto. Tamo aí. Você vai atender uma pessoa, você olha para a pessoa, pelo estereótipo dela, você consegue identificar essas dores? É isso? É isso. Porque eu faço atendimento corporal. Eu faço atendimento, eu vou analisar o quê? Formato, sensação e expressão. Então, eu vou olhar o formato da cabeça, formato dos olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Então, eu vou literalmente olhar o formato da cabeça e vou pontuar quantos
quantos por cento eu tô vendo de cada um daquele traço. E não é, então eu vou chegar lá e fico caladinha, não vou falar nada. Você consegue olhar para mim e identificar. Exatamente. E aí o atendimento funciona exatamente assim, né? A primeira coisa a gente faz a pontuação, né? Demora em torno de uns 20 a 25 minutos fazendo a pontuação dessas partes do corpo. Gera um gráfico, porque é um gráfico, é bem determinista mesmo, é bem específico. Olha, você funciona assim, 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 assado. E a partir desse gráfico, eu dou uma devolutiva para a pessoa. Depois que eu já dei a devolutiva, que eu já falei como ela funciona, ela pode me trazer até 3 situações da vida dela que ela gostaria de entender, resolver. Olha, estou passando por isso, não sei como é que eu resolvo, tenho esse conflito, isso aqui está acontecendo, como que eu vou resolver? E aí eu explico para ela o porquê que ela está passando por aquele problema, porque ela não conseguiu sair daquele problema na vida dela e como ela vai fazer para se livrar daquele problema na vida dela de uma vez por todas. Então, é bem determinista mesmo. Entendi. E uma das formas de se livrar do problema, na verdade é o seguinte, quando eu me livrar daquele problema, o meu corpo, ele vai ajustar? É isso que você quer dizer? O formato do corpo, ele não muda. Ele não muda. Independente se a pessoa, antes ou depois da análise, as características ainda vão estar lá presentes. Então, mesmo uma pessoa que engordou, emagreceu, quando a pessoa tem outros traços ali misturados, vão existir a presença deles ali. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais gordinha, que tem também o traço da rigidez, por exemplo, que é um traço que tem mais curvas, mesmo uma pessoa mais gordinha, mais acima do peso, ela também vai ter uma cintura. Então, tudo isso é possível ver na análise, sabe? E é engraçado porque tem até uma correlação dessa questão do excesso de peso. Porque tem muitas pessoas que têm o traço de caráter oral também alto, né? E que ficam, às vezes, suportando muita coisa pelo medo de ficar sozinha. O que a mente dessa pessoa acaba entendendo? Ninguém tá vendo a gente vai ficar abandonado, então a gente precisa ser visto de qualquer forma. Então, o corpo ele vai tender a crescer para querer aparecer, ser visto, para receber amor, carinho, cuidado, afeto, atenção, que é o que o traço oral necessita. Jéssica, tá me dando medo. Eu tô imaginando que você encontra as pessoas e já faz um raio-x. É mais ou menos assim? É mais ou menos por aí. Só que assim, isso dá uma liberdade muito grande para poder lidar com a pessoa. Por exemplo, uma pessoa, igual eu citei bastante aqui do traço oral, que gosta de contato físico, gosta de carinho, afeto, atenção. Quando eu for conversar com essa pessoa, eu já vou chegar e, cara, me dá um abraço aqui que eu sei que você gosta. Quando é uma pessoa que tem um outro traço, que é o traço esquizoide, os nomes deles são um pouco esquisitos mesmo, mas essa pessoa que é mais magricelinha, tem os ossos mais aparentes, uma pessoa mais magrinha, ela não gosta muito de contato físico. Então, a tratativa com ela vai ser outra, né? Então, eu vou conversar com ela mais na base da lógica, na base do entendimento. Porque para essa pessoa magrinha, para ela conversar comigo, as coisas precisam fazer sentido para ela. Ela precisa entender aquilo. Então, tá muito mais ligado na cabeça. Ô, Jéssica, isso é uso de informação privilegiada. Você pode abusar disso. Tô brincando. Mas aqui, então quando a pessoa te procura, aí você faz a análise corporal, você identifica as dores da pessoa e você mesmo orienta como ela corrigir isso? Ou, tipo assim, agora você já sabe, agora corre atrás. Como que é o tratamento? Existem alguns processos. Então, vamos lá. Para fazer a análise, a pessoa ela realmente tem aquela dor. Só que aí, junto com a dor, a pessoa tem um mundo de recurso, sabe? Não é que a pessoa ela tem a dor do abandono, tem a dor da rejeição, tem a dor da traição, que ela vai precisar ficar na dor. E é aí que está o grande problema, quando a pessoa fica revivendo essa dor básica.
Uma pessoa que tem essa dor do abandono, por exemplo, ela tem um recurso incrível de se conectar com as pessoas de uma forma assim. A pessoa às vezes não precisa nem falar, ela já entendeu, sabe? Ela é uma pessoa mais sensitiva, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que gosta de sempre estar se conectando, fazendo conexões. Ela tem sempre, ela gosta de sentir. Então, esse é o grande recurso dela. Então, quanto mais essa pessoa usar os recursos que tem, mais ela vai ter prazer de viver, mais ela vai gostar de viver. Quanto mais ela estiver perto de pessoas, mais ela vai achar a vida maravilhosa, a vida gostosa. E é aí que entra essa questão que você me perguntou sobre, beleza, você explica ou você acompanha? Tem os dois processos. A pessoa ela pode vir até a mim e falar assim, não, beleza, eu quero meu mapa, quero apenas me entender e beleza, eu faço a análise. Com um atendimento, ela já sai com todas as respostas que ela precisa. Mas se ainda assim ela tiver alguma situação, alguma coisa que ela fala assim, Jéssica, eu quero que você vá comigo. Aí a gente fecha mais sessões, que é a chave mestra, e eu vou com ela passo a passo até ela resolver a questão dela, que ela trouxer, entendeu? Então, eu acho que eu ouvi a frase mais importante. Para cada dor que a pessoa tem, ela tem N características positivas. Imensas. Imensas. E aí. Pode falar. E nessa questão dos recursos, é que entra a grande chave da gente conseguir respeitar a nossa forma de funcionar. Porque, por exemplo, uma pessoa que é comunicativa, que gosta de estar com pessoas, que consegue sentir a energia do ambiente, que gosta de conversar, gosta de falar, gosta de, sabe, de estar com gente. Sabemos. Se essa pessoa se obrigar, muitas vezes, a ficar isolada no canto dela, às vezes ela já ouviu muito, assim, engole o choro, não precisa chorar, e ela gosta de colocar os sentimentos para fora, quando ela reprime o próprio jeito dela de funcionar, a vida dessa pessoa começa a dar problema. Então, como que funciona a análise corporal? Eu vou mostrar para a pessoa que, embora ela tenha essas dores, existem recursos incríveis na vida dela que ela precisa utilizar. E quanto mais ela utilizar os recursos que tem, mais ela vai ter prazer de viver a vida dela. Ótimo. Que bom, tem uma solução, tem uma alternativa. Olha só, tem uma pessoa que está participando aqui, eu acho que ela já entende do assunto, porque a pergunta dela é bem específica. O Marcos Oliveira, ele está perguntando assim, por que o rígido sempre cai no efeito rebote? Primeiro explica pra gente o que ele está te perguntando e explica e dá a resposta, por favor. Então, vamos lá. Igual eu falei, existem esses 5 traços. Então, já vou fazer um alinhamento. O nome dos traços, eles são um pouco esquisitos mesmo, tá? Não tem nada a ver com distúrbio psicológico, patologia clínica ou essas coisas que a gente já viu em filmes. Então, os nomes são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E aí, nessa pergunta dele, do rígido, sempre cair no efeito rebote, como que funciona o traço rígido? O traço rígido ele foi formado por volta de 5 anos de idade. Foi quando a criança começou a perceber o mundo em pares. A mamãe tem um papai, o vovô tem a vovó, a titia tem um titio, cadê o meu par? Então ela começou a fazer uma triangulação com o progenitor do sexo oposto. O menino fez um par com a mamãe e a menina fez um par com o papai. E aí, quando essa criança ela cresce, né? Como que ela consegue entender o mundo hoje? Ela entende o mundo hoje por meio de pares, né? E aí ela sempre entende que ela é a ponta mais fraca daquele triângulo. Porque naquela época, embora ela fosse, no caso da menina, embora ela era o amor do papai, o papai dava um beijinho nela e ia ficar com a mamãe. Então ela se sentiu trocada, traída, excluída. E o grande recurso de uma pessoa que tem um traço de rigidez alto é a competitividade, porque ela quer ganhar a todo custo, porque naquela época ela perdeu, né? Então, hoje em dia ela é uma pessoa que quer ganhar, é uma pessoa perfeccionista,
é uma pessoa que gosta de ter agilidade, é uma pessoa que gosta de executar as coisas, colocar a mão na massa e ser reconhecida como uma pessoa que está fazendo aquela coisa bem feita, sabe? Por causa desse medo enorme da traição, da troca, o medo de ficar de fora. Imagina só você ter um monte de gente para escolher e não te escolherem. Olha como que dói a rígida aqui do outro lado. Já imagina essa situação, até arrepia, né? Então, nessa pergunta aí que o Marcos fez, pode falar. Não, pode responder, pode terminar. Tá, aí nessa pergunta aí que o Marcos fez, por que que o rígido ele sempre cai no efeito rebote? Pelo que eu entendi nessa pergunta, ele quer dizer o quê? Beleza, eu até tenho um objetivo bem definido, mas eu ainda assim não consigo me entregar de fato e sempre volto atrás. Por causa desse medo de ser traído, trocado, excluído, o rígido tem uma grande dificuldade de se entregar. Porque na cabeça do rígido vai que eu me entrego e aquela pessoa me troca por uma opção melhor. Entendi. Então, isso vai funcionar, isso vai ser dessa forma em todas as áreas da vida. Que seja um emprego. Olha, eu não vou me entregar nesse emprego porque vai que eles me demitem. Então, eu vou ter esse plano A e esse plano B, porque eu não posso me entregar. Então, a grande dificuldade do traço rígido é realmente se entregar. Então, nesse efeito rebote aí, pela pergunta que ele fez, a grande dificuldade que está acontecendo aí com o Marcos é realmente se entregar e confiar que aquela atividade, pessoa, situação está acontecendo na vida dele. Vai vir muito por causa desse medo grande aí da traição. Ele está respondendo que o rebote é porque ele mal termina um relacionamento, já entra em outro, e nem esqueceu o passado ainda. Né? Ele mesmo já justificou, que é o que você está falando aí, o medo da rejeição. Eu estou observando o seguinte, todos eles, então, todos esses caráteres aí que você citou, eles vão ter os pontos negativos e vão ter as compensações, vamos dizer assim, que são Você usou uma expressão... Dor e recurso. Recurso. E ele vai ter recursos para poder suprir isso aí, porque ninguém aguenta viver só na dor. Então, não existe um que é melhor ou pior, ou existe? Não, não existe. Não existe um que é melhor ou pior. Todos os traços são incríveis, incríveis, incríveis. Então, por exemplo, o primeiro traço, que é o traço esquizoide, que é aquela pessoa magrinha que eu citei no início, magrinha, gosta de ficar no canto dela, não gosta muito de conversar. Às vezes é aquela pessoa que a gente olha e fala assim, ó, essa pessoa vive no mundo da lua. Fala com ela, não presta atenção em mim, tá isolada, tá quieta. E aí é uma pessoa que vive muito no mundo mental. Essa pessoa é altamente criativa, tem um raciocínio rápido, um raciocínio lógico para as coisas. Então, sabe, essas pessoas que criam coisas do nada, do zero, são os esquizoides. Tem uma capacidade imaginativa fora do comum. Então, esse é o grande recurso dela. E por que essa pessoa fica mais no canto dela, quietinha? Porque ela tem o medo da rejeição. E o medo da rejeição é aquele medo quando você chega e as pessoas nem te querem. Por isso que ele gosta de ficar mais no mundinho das ideias, no canto dele. E aí ele não dá muita atenção para o corpo, porque para ele o que importa é realmente o que está na cabeça. Entendi. E aí vai vir o recurso dos outros traços. Por exemplo, do oral eu já citei, que é a comunicação. Tem o traço psicopata também, mas que não tem nada a ver com as coisas que a gente já viu em filmes. Não é a pessoa que mata, tá? Bom esclarecer. É bom esclarecer. É um traço de caráter psicopata. É uma pessoa que ela tem uma capacidade, uma habilidade gigante de negociar, articular, liderar. É uma pessoa que ela não vai ter muitos sentimentos, assim, ela não vai expor os sentimentos, é uma pessoa mais racional, mas a capacidade dela de negociar, liderar, articular é gigantesca. Então, o que seria do mundo, até esses traços que eu disse, o que seria do mundo se não fosse os esquizoides para criar, os orais para se comunicar, os psicopatas para negociar, articular e liderar, os masoquistas, que é esse próximo, que gosta muito de planejar,
fazer as coisas detalhadas, pensam a longo prazo, suportam coisas difíceis. E os rígidos, para ir lá, botar a mão na massa, serem proativos, executar, brilhar e aparecer. Não existe um traço bom. O ideal é todos eles juntos. Todos eles se completam para que o mundo exista. E é aí que entra a grande questão, porque muitas vezes a gente acaba se julgando e se cobrando por ser exatamente como a gente é. Muitas vezes quem tem o traço rígido alto, que é uma pessoa muito exigente, que se exige muito perfeccionismo, que morre de medo de ser trocada, que quer ser o melhor, que não admite se mostrar vulnerável, porque, olha, eu não posso me mostrar vulnerável em alguma situação, porque vai que aquela pessoa entende que eu sou fraca e me troca por outra opção. Então, às vezes a gente fica se julgando, se cobrando, se martirizando por ser exatamente quem a gente é e esquece que existe uma parte boa, uma parte linda de ser exatamente como a gente é. É gostoso demais brilhar, aparecer, competir. E muitas vezes na nossa vida a gente escutou que isso era errado, que você não pode ser assim. E como que fica a cabeça dessa pessoa? É do tipo assim, olha, se não for para eu brilhar, aparecer, competir, estar com pessoas, o que que eu vou fazer? Porque eu não sei fazer outra coisa, eu não sei isso. Entendi. Olha só que interessante. Eu estou entendendo o seguinte. Normalmente, a gente tem consciência desses traços que a gente tem, né? Essas dores que você citou. Mesmo que não é uma coisa assim estudada, científica, pelo nosso comportamento a gente consegue identificar. E aí é o que você está falando, aí você fica se martirizando, tentando contornar, porque aquilo não pode aparecer, as pessoas não podem ter consciência. E aí o que eu estou identificando é que a partir do momento que a gente procura uma analista corporal, que ela clarifica, que aí cientificamente comprovado você tem esse perfil, que normalmente a gente já sabe que tem, e que você demonstra que existem possibilidades maiores, então a pessoa pode conviver melhor com essas dores. Exatamente, exatamente. E foi legal você ter citado sobre essa questão científica, porque realmente o método do Corpo Explica, que é o método que eu utilizo, ele tem uma base científica muito sólida, que vem desde a época de Freud, Reich e Lowy, que eles entenderam lá naquela época que o corpo e a mente, eles são a mesma coisa. Então, por meio do formato do corpo, é possível ver como a mente funciona. Isso é cientificamente comprovado. Então, quando você diz assim, olha, realmente fica mais fácil da pessoa se entender, fica muito melhor. Esses 5 bonequinhos que ficam na cabeça da gente, às vezes assim, eu quero isso, eu quero aquilo, ao mesmo tempo isso, sabe? Uma pessoa, por exemplo, que é rígida oral, vai ter o conflito de querer ser forte, de querer ser firme, de querer não se mostrar vulnerável, mas o oralzinho tá lá dentro, querendo receber amor, carinho, afeto, atenção e colo. E aí, quando você não deixa um traço seu existir no percentual que ele exige em você, que ele existe em você, acaba dando problema. Então, depois que a pessoa passa por uma análise, a mente dela faz assim, ó, buf, eu ouvi isso hoje, olha, Jéssica, você fez assim com o meu mundo, clareou tudo. Só que existe também uma questão que é muito importante, que são os ambientes que a gente convive. Não adianta a gente se conhecer se os ambientes que a gente convive, eles não favorecem os nossos traços. Tem ambiente que a gente está que deixa o nosso traço na dor, que não permite que a gente exista da forma que a gente realmente é. Então, a grande chave, além de se conhecer, é observar os ambientes que a gente convive também. Mas, por exemplo, a primeira coisa, eu acabei de entender que não existe uma força só, um caráter só nas pessoas. A gente tem todos. Sim, a gente tem todos. Mais. Ok. Aí agora, você está falando que o ambiente influencia. Vamos supor que o ambiente doméstico, onde você mora, onde você habita, onde tem mais pessoas, parentes, que você não pode simplesmente mudar de ambiente. Como que a pessoa lida e esse ambiente influencia no seu caráter? Como Sim. que a gente pode
comportar, o que a gente pode fazer para minimizar esse impacto do ambiente? Sim. Olha, o ambiente, na verdade, ele é a grande chave da questão. Por quê? Não adianta você se entender, vamos colocar uma pessoa do traço oral, que gosta de estar com pessoas, gosta de se comunicar, gosta de ser vista, gosta de ter sensações, sentimentos. E aí, no ambiente que ela convive, por exemplo, dentro de casa, o tempo todo que ela escuta é: você é carente, você chora à toa, não precisa disso tudo, você está fazendo tempestade em copo d'água, para que isso? Entende? Então, Sim. o ambiente, ele realmente é a grande questão disso tudo. O ambiente, ele realmente vai mandar. Ele vai mandar. Então, existem ações que eu coloco depois, no atendimento da análise, que eu falo: olha, você percebe que esse ambiente ele não está sendo favorável para os seus traços? Porque quanto mais você viver em um ambiente desfavorável, menos desejo de vida você vai ter, menos vontade de vida você vai ter. Agora eu estou entendendo. Então, eu tenho uma força de caráter, eu tenho uma personalidade que é mais relevante que a outra. E aí, o meu Isso. ambiente, o tempo inteiro, ele está me cerceando, ele está me julgando. A tendência é que eu deixe de expressar esse caráter. E a partir do momento que eu contrario a minha força natural, ele passa a ser prejudicial. Sim, É isso? é isso mesmo. Por Passa a isso que o ser ambiente. prejudicial. Agora, se a pessoa tem a clareza que aquilo é uma força dela, ela escuta, entra no ouvido e sai no outro. Seria isso? Que aí ela pode viver com naturalidade? Ela consegue se entender e parar de se julgar e se cobrar. Porque pensa só, uma pessoa que ouviu a vida toda, vamos colocar de exemplo até o esquizoide, que é a pessoa magrinha que gosta de ficar no canto dela. Toda vez que ele aparece com uma ideia mirabolante, uma ideia maluca, que realmente são ideias fora da caixinha, mas que são altamente inovadoras. Toda vez que ele aparece, ele é criticado e fala assim: essa ideia sua não vale nada. Não, porque você está viajando, você está viajando na maionese. Que é isso que você pensou? O oral, que gosta de se comunicar, precisa ter sensações, chorar, fala com esse: não, você é muito dramático, você está fazendo tempestade em copo d'água. Essa pessoa, ela não sabe existir de outra forma. Ela não sabe existir de outra forma. O esquizoide, ele não vai, quando a pessoa tem muito do traço esquizoide, né? Ele não vai ser a pessoa que vai ficar socializando e conversando. O negócio dele é ter ideias. Ele é bom em ter ideias. Então, qual que é o caminho? Tenha ideias. Quanto mais você ter ideias, mais você vai ter prazer de vida, mais você vai ter desejo de vida. Agora, então tá, então a gente falou do ambiente doméstico. E se isso acontecer no ambiente de trabalho? Se o meu perfil não condiz com a atividade que eu estou exercendo? Aí vai ser uma pessoa realmente infeliz no trabalho. Vai achar que não é bom, vai achar que não é bom fazendo aquilo, Ele não acha vai que ter, não vai ele ter assume prazer que de ele que é fazer. incompetente? Sim, ele Olha acredita que assim, ele é incompetente. Porque hoje em dia, como que funciona? Existe uma premissa, né? Muitas pessoas às vezes até falam que, olha, você é quem você quiser ser, é só você ir lá, tentar, conseguir, tal, porque fulano consegue, você também consegue. Esse método do Corpo Explica, ele vai totalmente contra isso. O que uma pessoa faz, uma pessoa que tem muito de um traço faz, uma pessoa que tem do outro traço totalmente diferente, ela não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, aconteceu comigo já. Eu tenho desse traço que cria, que tem ideias, tem muita lógica, eu tenho 8%. É muito pouquinho. É bem pouquinho. Então, aconteceu uma vez, meu chefe falou assim: gente, a gente precisa ter uma ideia aqui para renovar o setor, a gente está precisando ter ideia. Meu traço rígido de cara falou assim: ó, vambora, Jéssica, se vira, você tem que ter ideia. Aí eu já comecei a me culpar, tá. Depois eu parei e falei assim: não consigo. Assim, do nada, do zero, não funciona assim. E foi engraçado que meu chefe até falou comigo assim: mas você tá muito limitante, você não pode pensar assim, não.
E quando a gente tem o conhecimento dos traços, isso não limita, na verdade, isso liberta. No sentido de, olha, isso aqui eu não faço. Agora, se você tiver uma ideia, eu consigo melhorar a sua ideia. Eu vou ter outras ideias a partir da sua ideia. Mas agora, do zero, do nada, eu não consigo. E aí foi um dia que eu falei, eu respirei e falei assim, ufa, realmente, eu sou realmente assim, eu não tenho ideia do zero. E se eu ficasse, aceitasse, né? Não, beleza, eu vou tentar. Eu ia me martirizar, eu ia lutar para ter uma ideia, eu ia fazer de um tudo. Só que não é o meu traço principal. O meu traço principal é executar. Então, se alguém lá que tem muito do traço esquizoide tiver uma ideia, o esquizoide ele vai ter ideia e vai colocar na mão do rígido ou na mão do masoquista para executar. Então, pode me dar que eu faço. Vambora que eu vou executar. Porque o esquizoide ele vai ter ideia. Não vai ser uma pessoa que tem tanto de um traço rígido igual eu, que tem 8% de esquizoide. Então, no ambiente profissional, igual você me perguntou, às vezes a gente recebe tarefas que desgastam a gente emocionalmente, porque realmente aquele ali não é o nosso grande recurso. O nosso recurso é outro. E quando a gente entende isso, dá uma liberdade gigante de você falar assim, olha, não, isso aqui eu vou realmente passar para aquela pessoinha, mas eu vou me dedicar a fazer isso aqui, porque isso eu faço com facilidade, sem esforço e sem me desgastar, que é a grande chave. Ô, Jéssica, toda live que eu faço aqui, eu estou reforçando o entendimento que o autoconhecimento é fundamental. Porque Sim. você foi ao ponto, você falou assim, é libertador quando você se conhece, né? Quando você conhece o seu traço marcante, o mais expressivo. Por quê? Imagine quantas pessoas num ambiente de trabalho, ela mesma se julga incompetente porque ela não Sim. conseguiu exercer uma demanda, nesse Uhum. exemplo que você deu, fantástico. Sendo que em outras áreas ela é tão boa, mas se em uma ela frustrou, ela pensa que ela é incompetente, que a gente acha também que a Sim. gente tem que dar conta de tudo. E Sim. você foi muito assertiva no seguinte aspecto: as pessoas são como peças para se complementarem. Então, Sim. se cada um tiver a consciência do seu papel, o resultado é excelência. É incrível. O resultado é incrível, é sucesso na certa. E isso vai servir tanto para o ambiente profissional, quanto até para o pessoal, dentro de casa mesmo. Porque, às vezes, a gente fica exigindo, às vezes a gente acaba entrando nessa cobrança de exigir que o outro funcione da forma que a gente gostaria que ele funcionasse. Só Uhum. que, ao invés da gente admirar os recursos e a capacidade que ele tem de executar ou de fazer determinadas coisas, a gente fica tentando melhorar o que ele tem de ruim, que a gente entende como ruim. Sendo que o caminho ideal é reforçar o que ele tem de bom. Para falar assim, olha, mete bronca que você é muito bom nisso, vai lá e se entrega. Então, deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente tem dois perfis que se complementam. Só que o perfil executor, por exemplo, ele escuta o outro e fala assim, tá, obrigado. E vai engavetando. E aí depois eles descobrem, falam assim, poxa, tem razão. Agora, como que ele faz para admitir que os dois precisam se complementar? Me ensina. Eu preciso aprender. Tá, quando você fala assim que a gente tem dois perfis, você tá falando de uma pessoa e Não, outra ou na sua cabeça? duas pessoas distintas. Duas pessoas Duas distintas. pessoas distintas. É. Aí eu tenho um perfil aqui oral e tal. Aí eu tenho uma outra que é mais estratégica, raciocina, pensa, elabora, planeja. E eu não sou dessas, Aham, não, entendeu? Aí, aham. quando chega a ideia, aí eu, aham, tá, beleza. E não executo e não cumpro. Só que eu estou identificando que as pessoas se complementam. Sim, Esse negócio, assim, então, de não aceitar ou de rejeitar no primeiro momento, tem a ver com algum traço de caráter? tem. Normalmente o traço rígido, ele vai, como ele é um traço mais perfeccionista, um traço que gosta de receber o brilho e a atenção, e é um traço executor, muitas vezes, quando vai vir uma ideia de uma outra pessoa que é melhor do que a ideia dele,
A tendência desse traço rígido que tá na dor é recusar de cara a ideia do tipo assim, eu faço melhor. Eu não posso executar ela porque eu faço melhor, entende? E aí é um jeito de funcionar do traço que ele tá na dor, tá revivendo a dor básica dele. Por isso que a grande chave é as pessoas conseguirem se conhecer e se entenderem. Quando você entende como você funciona e você entende como o outro funciona, o convívio fica mais fácil, melhora as relações, você sabe até onde você pode ir com aquela pessoa, você sabe até onde você vai com você mesmo. Então, por exemplo, até voltando nesse exemplo profissional, eu atendi uma pessoa que ela era rígida e esquizoide. O rígido, igual eu falei, é aquele traço executor que gosta de brilho e gosta de pôr a mão na massa. O esquizoide é o traço das ideias. Então, os traços principais dela eram esses. E ela estava fazendo atividades rotineiras, sabe? De planilha, de mexer com números, coisas mais metódicas. E ela veio e falou assim, olha, eu não aguento mais o meu trabalho, tá ruim, não tá dando. E ao mesmo tempo ela se julgando e se cobrando por não estar conseguindo dar conta. Assim, você vai ser muito boa em executar de forma rápida, executar de forma prática, ter ideias e ter coisas diferentes para fazer. Rotina, métodos e processos não vai ser o seu grande forte. Então, às vezes a gente acaba se forçando a funcionar de um jeito diferente do que a gente funciona, só porque a gente ouviu muito que se fulano conseguiu, você consegue. Eu tenho que melhorar essa parte que tá ruim em mim. Eu tenho que fazer igual fulano fez. Se eu não ficar aqui suportando tudo isso, a pessoa não vai ficar comigo, a pessoa não pode me trocar. E aí vai vir nas dores básicas. Eu não vou ser boa o suficiente, eu vou ficar sozinha, a pessoa vai me manipular, vou ser rejeitado, vou ser humilhada pelo erro que eu cometi. Entendi. Então, todos os problemas na nossa vida, os problemas que a gente enfrenta, todos eles, têm relação a essas 5 dores básicas. Entendi. E agora eu tô implicada que você falou que todos nós passamos pelas 5 dores até os 5 anos de idade. Isso, todos nós. Você Todos consegue nós. simplificar um exemplo assim, de vivência na infância dessas dores? O que a gente pode ter passado? Sim, são bem específicos, tá? O traço esquizoide, como que foi a formação dele? Lá no útero. Então, lá no útero da mãe, imagina só, o bebê tá lá dentro, o bebê não sabe que existe um mundo aqui fora, ele tá lá dentro, no mundinho dele, fechadinho, quietinho. Só que coisas acontecem na vida daquela mãe. Ela pode ter uma preocupação, ela pode ter, sei lá, acontecem coisas na vida dela. E aí o fluxo sanguíneo, ao invés de ir mais para a barriga, para o neném, acaba mandando mais para a mãe. Então, por exemplo, uma situação que ela fica constantemente preocupada, o marido perdeu o emprego, e aí toda vez que essa criança lá dentro do útero, toda vez que ela se mexe, a mãe lembra que está grávida, o útero fica duro e frio, porque mandou menos corrente sanguínea para lá. A criança não entende, não sabe. E lembrando que é a percepção da criança, né? Isso não é interferência da mãe, não é culpa dela, é o que a criança entendeu ali. A criança entendeu que o mundo que ela está rejeitou ela. Então é assim, toda vez que eu me mexo, toda vez que eu existo, o mundo me rejeita. Só que o bebê, ele tem espasmos, ele não tem muito controle. A única parte que ele tem controle é a parte da cabeça. Então ele manda muita energia para a cabeça e tenta controlar o corpo o máximo possível. E aí, quando essa pessoa cresce, vai ser aquela pessoa que tem muitas ideias, porque concentrou tanta energia na cabeça que é criativo, é lógico, é imaginativo, é racional. E isso tudo a gente vai passando. Quando esse bebê nasce, e aí vai vir os 5 sentidos, né? Esse bebê, ele não via, não sentia cheiro, não comia nada, não sentia toque, não sentia nada. E vai vir a fase oral. Na fase oral é onde o bebê entende o mundo pela boca. Tudo que ele vê, ele põe na boca. Tudo que ele vê, ele põe na boca. E sente muito. Então, às vezes, tem uma etiqueta da roupa que tá
pinicando aqui do lado. O bebê não sabe, ele não conhece a etiqueta. Tem uma etiqueta da roupa, algo está me incomodando, algo está me pinicando, eu não sei o que é. Ele não sabe falar, ele bota a boca no mundo e chora. E chora, chora, chora. A pessoa, às vezes, que está olhando ele, o pai, a mãe, ou seja, quem for, não sabe que é uma etiqueta da boca, vai lá e coloca mamadeira na boca dele. Mamadeira, bico. Essa criança, ela sente a dor do abandono. Porque, olha, algo está ruim, algo está incomodando, ninguém resolveu o meu problema e toda vez colocam coisas na minha boca. E aí vai vir aquela sensação do vazio no peito, aquele vazio de que, assim, olha, eu não sei o que está ruim, eu não sei o que está acontecendo, mas tudo que eu quero é que alguém venha aqui e cuide de mim. Tira isso aqui que está incomodando de mim. E o que essa pessoa faz? Muitas vezes, ela acaba comendo, porque foi assim que ela teve a percepção de mundo. Ô, Jéssica, é tão profundo isso que você está falando, porque por mais, vamos supor, tem, as mulheres estão aqui assistindo essa live, tá grávida, Sim, por exemplo. sim. Teve um filho, não grávida, teve um filho, bebê. Aí fala assim, não, eu vou cuidar para que ele não sofra essas dores, para não sofrer rejeição, ou traição e tal. Como se fosse possível. A você já está mostrando que é impossível controlar isso, porque desde a gestação ele já está recebendo os estímulos. Sim, é impossível controlar isso porque a gente vive tudo isso. A gente passou por esses processos. Então, até mesmo as mães que estão assistindo, quem está grávida, ou quem está aí com um filho de 2 anos, ou 1 ano, tá, meu Deus, eu dou mamadeira, eu não vejo se tem etiqueta. Não fiquem tão preocupadas com isso, porque a criança ela vai ter a percepção dela. Aonde que entra o grande papel-chave dos pais nessa questão, da mãe, no caso, né? Dessas mulheres maravilhosas que estão aqui assistindo a gente. Reforcem as habilidades dos seus filhos, ao invés de querer meio que melhorar uma parte que está ruim. Se você tem um filho que a todo tempo ele está querendo negociar com você, fazer troca, tipo assim, ah, mamãe, você quer que eu faça isso? Então a senhora tem que fazer isso. E a mãe, oh, olha que abusado! E aí blinda essa criança, vai cortando e vai cortando e vai cortando. Existem momentos, sim, que a mãe vai falar assim, não, beleza, agora eu tô falando isso porque eu que tô mandando, né? A questão da autoridade. Mas existem situações que você precisa reforçar essa habilidade do seu filho, desse filho negociador que você tem. E até daquele filho que gosta das coisas mais metódicas. Você chega, a roupa, o negócio dele tá organizadinho, você, meu filho não gasta tempo com isso. Por que você tá fazendo tintim por tintim? Larga isso pra lá. O grande recurso e habilidade dessa criança é realmente planejar, olhar as coisas detalhadas, olhar assim, nos mínimos detalhes para que as coisas não aconteçam errado, para que dê tudo certo. Então, reforce essas habilidades nos seus filhos, ao invés de criticar e falar assim, faz de outro jeito, que não sei o quê. Ô, Jéssica, você tem filho, Jéssica? Ainda não. Então aguarde e verá. Ô, Jéssica, quando a criança não para de falar, fala, você, dá um tempo, minha filha, por favor, stop. Aqui, então, eu estou fazendo errado. Porque eu falo assim, chega, dá um tempo, para de falar. Dependendo, quando a criança tá falando muito, vai vir muito do traço oral. É do tipo assim, eu quero sua atenção, eu quero sua atenção, eu quero sua atenção. Se você parar 10 minutos e falar assim, vem cá, que eu vou te dar toda a atenção do mundo, eu estou aqui com você, eu não vou te abandonar. Ela fala 10 minutos e para. Obrigada pela dica, vai ser valiosíssima. Você só precisa largar tudo e mostrar para essa criança que eu estou aqui, eu não vou te abandonar. Porque, de uma certa forma, ela está disputando a atenção com você. Ela está disputando, olha, talvez venha até o rígido, sabe? De falar assim, a mamãe está fazendo alguma coisa, vamos supor que você está lavando vasilha. A mamãe está lavando vasilha, não dá atenção para mim. Lavar vasilha é melhor do que conversar comigo e tal. Então, quando você para e fala assim, beleza, eu estou aqui com você. Vem cá, o que você quer? Não, ótimo. 10 minutos, já atende a necessidade ali e depois você volta a fazer o que você estava fazendo. E eu quero frisar uma coisa que eu vou te perguntar, mas eu acho que eu já sei a resposta. Essa
essa responsabilidade, vamos dizer assim, não é só da mãe, né? Que a gente está dando os exemplos da mãe porque a gente está conversando com mulheres. Mas o pai, os Sim. avós, os irmãos, todo mundo influencia nesse caráter da criança. Os ambientes que a criança convive influenciam diretamente nos traços dela. De uma forma geral, o grande alicerce é o pai e a mãe. O grande alicerce é o pai e a mãe. Mas, se, por exemplo, se ela estiver convivendo num ambiente, vamos dar um exemplo, na casa dos avós, na casa dos tios, uma criança que é comunicativa, que gosta de conversar, que gosta de falar, se lá naquele ambiente não é permitido que ela exponha seus sentimentos e fale, converse, que ela tem que ser muito carente, para com isso, que ela não sei o quê, aquele ambiente não vai ser favorável para ela, sabe? Então, enquanto criança, meio que a responsabilidade é dos pais de observar se aqueles ambientes estão favorecendo ou não os traços da criança. Então, de cara, os pais têm que ter esse discernimento também, né? Sim. Porque enquanto criança não tem como ter essa responsabilidade, sabe? Sim. E os filhos, eles se espelham muito nos pais. Então, por mais que aquele ambiente é desfavorável, os pais que têm que chegar e falar com a criança assim, olha, realmente ali você não pode, mas deixa eu te mostrar um outro lugar onde você pode. Porque senão, vira aquele adulto que vai continuar naquele ambiente disputando por atenção e querendo aquilo e nunca vai se sentir preenchido o suficiente. Aquela pessoa que fica tentando funcionar de um jeito diferente do que ela realmente funciona. Então, isso acaba trazendo um pouco de interferência até para a vida adulta mesmo. A Michelle está falando para você terminar de contar sobre a formação. Vou contar, Michelle. Porque você contou só de um traço, né? Não sei. Você não, a gente foi... Entendi. A gente foi conversando aqui e aí a gente foi desviando, mas ficou super claro, acho que todo mundo entendeu. Michelle é uma grande amiga, eu amo ela. E muito obrigada por estar aqui. Ela realmente é o meu ambiente favorável, sabe? A pessoa que me alimenta, que está comigo, que me acolhe, me incentiva. Então, um beijo e eu te amo. E aí, eu expliquei sobre o esquizoide e o oral, né? Que são esses traços aí, até a amamentação, né? Da criança colocar as coisas na boca. Depois que a criança cresce, né? Ela começa a ter interações, né? Por volta de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Ela começa a ter interações com o mundo. Nessas interações, ela percebe que as pessoas esperam coisas dela. Então, faz um bilu-bilu. Vai lá, sabe mandar beijo? Manda um beijo. Aí ela vira uma pessoa que ela começa a observar o ambiente e é assim, ó. Para eu ter a atenção, eu preciso mandar beijo? Tá bom. Então ela manda beijo. Essa é a percepção. É um gesto tão inofensivo das pessoas adultas, das pessoas também. Inofensivo. É um gesto inofensivo, só que o que acontece? É a percepção da criança. Essa criança que desenvolveu esse traço com muita frequência, de sempre estar fazendo gracinhas para todo mundo, a percepção dela é, deixa eu avaliar o ambiente para eu ver quando eu posso fazer uma gracinha para eu conseguir a atenção. É uma pessoa altamente negociadora, articuladora, gosta de liderar, porque foi assim que ela aprendeu. Beleza. Então, eu preciso fazer alguma coisa para dar outra coisa. Então, esse é o traço de caráter psicopata. E a grande dor que é desenvolvida nessa fase é a dor da manipulação. Porque essa criança, ela se sentiu manipulada naquela época. Beleza, eu preciso fazer alguma coisa para ter a atenção. Então, embora tenha a dor, você percebe que tem recursos incríveis que essa criança pode utilizar, essa pessoa, depois que ela cresce, ela vira uma pessoa cheia de recursos. E às vezes ela vive tanto na dor. Hoje, nas coisas que a gente convive, na sociedade, às vezes você falar que dar algo e receber algo em troca é errado, sabe? Mas você não pode enxergar o mundo por meio de trocas. Então, essa pessoa que tem esse traço acaba
se julgando e se cobrando demais por esperar algo em troca das pessoas, sendo que é assim que ela funciona. Existe uma forma dela funcionar. Então, para ela as coisas fazerem sentido, é ter acordos combinados. Beleza, vamos fazer uma negociação. Para eu te dar isso, eu preciso que você me dê isso também. É uma pessoa muito justa, muito articuladora. Eu, particularmente, adoro lidar com pessoas psicopatas que têm o traço de caráter psicopata, tá? Para quem entrou agora, não tem nada a ver com as coisas que a gente já viu em filmes. Mas aí ela teve essa grande habilidade. E aí, o próximo traço é a época do desfraude. Na época do desfraude, a criança, muitas vezes, ela ainda não tem a percepção do esfíncter anal. Ela não consegue segurar e soltar, prender xixi, cocô e soltar xixi, cocô. Só que como é uma criança que já fala, já anda, já corre, os adultos esperam que ela fale quando ela quer fazer xixi, quer fazer cocô. E muitas vezes ela não sabe ainda. Então, assim, ô fulaninho, você fez cocô na calça, você fez xixi na calça, por que você não avisou? Aí a criancinha para e fala assim, mas eu também nem sabia. Só que nesse momento, ela não consegue explicar, porque ela não sabe. E aí, por isso acontecer na vida dela, ela criou a dor, foi desenvolvida a dor da humilhação. Ela se sentiu humilhada por uma merda que ela cometeu, por um erro que ela cometeu. E é uma pessoa que se trava muito, que se fecha muito, por quê? Imagina só, quando você está querendo segurar com xixi e cocô, você precisa travar o corpo todo assim para segurar para não sair nada. Então, o que que essa criança percebeu naquela época? Beleza. Então, para eu não soltar o xixi e cocô, eu preciso me travar. Então, deixa eu travar o tempo todo. E fica uma pessoa mais travadinha. Qual que é o grande recurso dessa pessoa? É uma pessoa extremamente atenta aos detalhes, gosta de planejar as coisas tintim por tintim para que nada dê errado. É uma pessoa executora, suporta coisas difíceis, aquela pessoa que tem o corpo mais quadradinho, a cabeça é normalmente mais quadrada, o bumbum é mais socadinho assim para dentro. Então, essas pessoas, elas são extremamente planejadoras, metódicas, são mais na delas, são mais caladas. E muitas vezes essas pessoas convivem com outras que falam assim, você não pode ser assim não, mas você tem que falar. Você tem que falar alguma coisa, você não pode aguentar isso não. E ela fica assim, eu não sei funcionar de outro jeito. Quando convive ainda com o traço rígido, que é o próximo que eu vou falar, né? Acho que o traço rígido eu até expliquei lá no início, que foi na formação, enquanto a menina começou a fazer um par com o papai. Ela desenvolveu a habilidade de ser ágil, proativa, competitiva. E aí, quando essa agilidade toda está próximo de uma pessoa que gosta de fazer as coisas mais planejadas e metódicas e devagar, tipo assim, vambora, você tá demorando. E essa outra pessoa que às vezes tem o traço masoquista mais alto, é do tipo assim, ele fica travado, porque olha, eu não sei funcionar de outro jeito. O que mais a pessoa tem vontade de falar é do tipo assim, olha, respeite o meu jeito de funcionar. Deixe eu executar as coisas no meu modo, no planejamento. É uma pessoa extremamente organizada quando ela cresce. A organização é assim, olha, sabe, o cabide, as camisas, quando vai fazer alguma coisa, tem que estar tudo no lugar, tudo certinho. Então, embora tenha essas dores, existem recursos incríveis que precisam ser utilizados e respeitados. Ao invés das outras pessoas falarem assim, olha, vamos rápido, desembola. Não é assim que essa pessoa funciona. Ela funciona fazendo as coisas metódicas, planejadas. E ela tem uma capacidade de suportar coisas difíceis que nenhum outro traço tem. Então, tá passando por situação difícil na empresa, é aquela pessoa que é forte, resistente, resiliente. Ela tem essa capacidade inata e pode receber muitas críticas por funcionar exatamente como é. E aí, por já ter ouvido isso tantas vezes na vida dela, tantas vezes, hoje, enquanto a gente é adultos, a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo.
Do tipo assim, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que fazer as coisas mais rápido, sabe? Quem é oral, nossa, eu não posso sentir, por que que eu tô tendo sentimento nessa situação? O que que tá acontecendo? Eu não posso. E aí, por ter ouvido tantas essas cobranças, hoje a gente adulto acaba fazendo isso com a gente. Então, a grande chave aí da gente conseguir respeitar o nosso modo de funcionar é exatamente esse. Você funciona de uma forma que é única e exclusiva sua. Não fique olhando que as outras pessoas vão te cobrar e te exigir que você funcione. Respeite o seu jeito de funcionar. Isso traz uma liberdade que é gigantesca, sabe? É uma liberdade, assim, que é demais. Eu acho incrível. Depois que eu fiz a minha análise, eu falei assim, cara, eu quero que o mundo inteiro conheça isso. O meu desejo é que todas as pessoas tenham o próprio gráfico para todo mundo olhar para cada um e falar assim, caramba, aqui, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Ô, Jéssica, e aproveitando isso, porque eu acredito que quem está aqui conosco, quem ficou até agora, está assim, louco para descobrir, para traçar o próprio mapa. Como que te encontra? Como que faz contato com você? Passa seus contatos pra gente. Então, vai nas minhas redes sociais, jessicapaixão.analista. Lá vai ter o link, né, que você vai entrar em contato direto no meu WhatsApp. Mas é assim, né? Entra em contato comigo, a gente marca um primeiro encontro, assim, né? Se você tiver dúvida, quem está assistindo, olha, tenho dúvida, gostaria de entender um pouco mais, vem comigo, porque assim, todas as pessoas que eu atendi, é 100%, todas elas, garantem o resultado, sabe? Tipo assim, caramba, eu funciono assim, eu sou assim. Por que que eu me permiti funcionar diferente por tanto tempo? E você falou que uma sessão já clarifica, né? Então é rápido. É rápido, é muito determinista, certeiro, objetivo e claro. E como uma profissional dessas, então melhor ainda, né? Ah, você sabe como que minha rígida fica, né? A rígida é aquele traço que adora brilhar, aparecer, ser visto. Então, realmente, você me falando isso, eu já fico assim, toda pomponzuda, né? Falar, obrigada. Junta com a oral, Ô, Jéssica, passou tão rápido, não foi? passa rápido, né? Deu uma hora que a gente está aqui conversando e nem pareceu, assim. Foi tão agradável, foi tão leve, foi muito bom. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Deixar algum recado? Sim, eu tô vendo alguns comentários aqui de algumas pessoas que já fizeram a análise, super recomendando. A Michelle até comentou, olha, creio que o mais difícil é você aprender a se aceitar, se respeitar, respeitar o nosso jeito de funcionar. E ela colocou aqui, olha, a análise mudou a minha vida. Olha, Outras pessoas olha, comentando, olha, recomendadíssimo, adorei, adorei, perfeito, só façam. Se eu puder agora deixar realmente uma mensagem para as mulheres maravilhosas que estão assistindo, para todas elas, ou até para os homens que estão vendo aqui, respeite o seu jeito de funcionar. Não tente se encaixar em nenhum padrão, em nenhuma caixinha. Não tente executar alguma atividade só porque o outro conseguiu executar daquela maneira. Tenha o seu objetivo e execute ele da sua forma. Algumas pessoas vão executar mais rápido, porque são mais rígidas. Outras pessoas não vão nem querer executar, vão ser mais do mundo das ideias. Outras pessoas vão querer mais negociar, articular e delegar para outras pessoas fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem você ser assim. E quando você se conhece, você não se limita. Quando você diz assim, olha, não, isso aqui eu não faço. Igual eu não crio nada do zero. Mas isso não me limita, isso me liberta. Eu vou fazer o que eu realmente preciso fazer por mim. E não para atender, né, as expectativas de outras pessoas que falam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E as vozes que a gente escutou muitas vezes na nossa vida, as coisas que a gente viveu, vamos parar um pouquinho de fazer isso com a gente.
Porque às vezes a gente acaba repetindo aquelas vozes e se fechando, se martirizando, se diminuindo. Existem muitos recursos incríveis por você ser exatamente quem você é. Então, já que você vai ter que conviver com essa mente e esse corpo pro resto da sua vida, que você tenha prazer na sua jornada. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. E eu estou aqui, caso precisem. Eu realmente recomendo muito, porque realmente muda a vida, muda a forma de se enxergar e muda a forma de enxergar o outro também. Muito bom. Eu já vou agendar o meu horário. Preciso. Olha Sim, só, foi ótimo. Eu acho que, resumindo, é a gente se respeitar, né? Você falou aí sim, no finalzinho, se conhecer e se respeitar. Cada um tem as suas características e vai estar tudo bem, né? sim. Foi muito bom, passou super rápido. Acho que a gente Sim. poderia ficar aqui mais uma hora que a gente nem ia sentir. Foi Ah, não, muito bom. rígido oral aqui não ia sentir nada. A gente ia ficar aqui falando, falando e ia estar super bem. Estou contente de te encontrar, Jéssica. Ah, não Só de fica não, olhar, só de bobo. bater o olho, você já sabe. Olha só, quero agradecer a presença do pessoal que esteve aqui, quem passou, quem vai assistir depois. Se você achou interessante essa live, compartilhe com outras pessoas, dê oportunidade para outras pessoas ouvirem isso, fazerem contato com a Jéssica, porque é libertador, como você mencionou, né, Jéssica? Sim, exatamente. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Grazi, pelo convite. Eu desejo muito sucesso aí no seu projeto. Estou acompanhando e tá lindo de se ver, tá? Qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Obrigada, querida. Pessoal, um abraço. Amanhã a gente tem a conversa com a Andresa, que já viajou 26 países. Eu falei que ela foi mais de um país por ano. E ela tem muita história para contar também, que pode agregar muito para gente. Aí amanhã, às 20 Amém. horas, quem puder, vem prestigiar. Obrigada, Obrigada. Jéssica. Beijo.